No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim, o Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome. Amém. No domingo nós meditamos. Foi o último culto do ano, né? Por acaso foi domingo. Meditamos por que no final de um ano, né? Como eu estava dizendo no domingo, eu preguei cerca de 150 vezes. E nós meditamos em nossas casas, e nós ainda tivemos escola dominical, ainda lemos livros e a Bíblia. E porque às vezes tanta coisa não produz maturidade, mudança, enfim, aquilo que devia produzir. Nós falamos a respeito disso. E falamos também como um evangelho, metade do evangelho é um falso evangelho. Uma doutrina apenas, mesmo que completamente certa, vai levar você ao engano se ela não tiver no conjunto que é o evangelho. E eu queria continuar falando alguma coisa a respeito disso, depois de tudo que nós vimos. Então, nós vimos que o pensamento correto, né, para fazermos um breve resumo, o pensamento correto não é o fim e o alvo final. Nós temos que ter o pensamento correto a respeito de Deus, através da palavra, por causa dos sentimentos corretos. Em nossos corações deve ter afeições corretas, sentimentos corretos em relação a Deus. E a doutrina bíblica existe para causar isso. Ela existe por causa das delícias e do deleite que nosso coração deve encontrar em Deus. Deus realmente deve ser o nosso deleite, como cada hino expressa, e a tarefa da mente é fornecer o combustível da verdade para o coração. Para o coração, porque nós recebemos o ensino com a mente, né? Nossa mente pensa, e recebemos um coração para sentir. Se nossos corações não sentirem de maneira adequada a respeito de Deus, toda a verdade é inútil, todo o aprendizado é inútil. A Bíblia vai dizer, o coração deles está longe de mim, está longe de mim. Mesmo quando essas pessoas sabem quem eu sou, mesmo quando elas sabem a verdade, o coração delas não está lá, porque esse é o objetivo final. E eu tentei mostrar como o Evangelho, especialmente quando nós olhamos para a morte de Cristo, ele torna possível nós desfrutarmos exatamente da verdade de Deus continuamente em nossas mentes, mas que fornecem o combustível para a fornalha do nosso coração incendiar em todos esses sentimentos. Então nós fomos criados para desfrutar Deus. Nós somos criados só para saber que Deus existe, ou saber exatamente como Ele é, ou obedecermos a Deus, mas para desfrutar Deus, para Deus ser a beleza dos nossos corações, nosso deleite, nossa paz, nosso descanso. Você vê, são sentimentos profundos que vão sendo produzidos em nós e que é a base de toda a verdadeira santificação, para glorificar a Deus e pressionarmos durante a vida a evidência de que Deus é o deleite
sobre todas as coisas em nossas vidas, de tal maneira que, à medida que as coisas que para as pessoas são importantes vão sendo tiradas da vida, em nós vai aumentando um peso de glória. Como o apóstolo Paulo fala assim, porque o meu homem exterior se corrompe, ele está falando da velhice, né? De todas as coisas que a velhice traz no corpo e que é um horror para o ser humano. Ele diz, não, mas o meu homem exterior está se corrompendo, mas o exterior está se corrompendo, mas o interior está se renovando. Essas novas afeições, cada vez mais profundas, estão aumentando. Então eu estou sendo cada vez mais pleno, mais feliz em Deus, eu gozo mais da glória de Deus, e nós vimos que há grandes obstáculos para que isso seja verdade da vida de um ser humano. E há dois, principalmente. Um é um problema da depravação dos nossos próprios corações. Naturalmente, o ser humano quer se deleitar em outra coisa, ele quer se deleitar em tudo menos Deus. Ele consegue encontrar alegria no entretenimento e não consegue encontrar em Deus. Ele consegue passar horas fazendo algo, mas não com Deus. Ele consegue ver beleza no mundo de Deus, mas não em Deus. Isso é que o ser humano é, como ele nasceu. Há uma depravação em nossos corações que não querem se deleitar em Deus. Não se deleitam em Deus e são incapazes de se deleitar em Deus. E o outro problema é a justiça de Deus, porque isso é o crime final, não é? Você falar que qualquer coisa que Deus fez é melhor do que Ele, mais bela do que Ele, traz mais prazer do que Ele. É por isso que toda a ira de Deus está sobre o mundo, não é? Porque trocaram a verdade sobre Deus por coisas criadas. É o que Paulo diz. Então nós desonramos Deus sempre que preferimos alguma coisa a Deus. Não importa o que. E essa é a indignação moral que é o peso da ira infinita de Deus sobre o homem. Então você vê essas duas coisas, esses dois obstáculos. A nossa rebelião contra Deus, que é o nosso coração que não se deleita em Deus, e a ira de Deus que se levanta e se manifesta por causa disso. E nós não queremos que Deus seja nosso bem supremo, nosso gozo supremo, nossa alegria suprema. Nós até podemos crer num Deus, naturalmente, que vai trazer para nós coisas que nós achamos ser nossa alegria. Nossos relacionamentos, nosso casamento, nossa saúde, enfim. O ser humano não tem dificuldade em cantar, supostamente adorar e supostamente servir um Deus que vai dar a eles as alegrias supremas. Mas, naturalmente, o coração do homem não faz de Deus o seu bem supremo. Então a ira de Deus se manifesta. E a sentença de Deus contra tal traição é uma sentença eterna. Porque ela é tão grande contra o crime que não é nem periférico, né? Já que é uma depravação do coração do homem, das nascentes da vida do homem, das fontes da vida. Então o Evangelho é a boa notícia de que essas duas coisas são resolvidas. Nunca é o Evangelho quando a notícia não é a notícia de que essas duas coisas são resolvidas, quando metade disso é resolvido. Então, em Romanos 3, 8, 13, diz assim: ao enviar seu próprio Filho na semelhança da carne pecadora, e pelo pecado Deus condenou o pecado na carne. Então Deus executou, puniu, nós vimos, e é por causa disso que ele diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, essa era a primeira coisa que Deus precisava fazer para o obstáculo final que tínhamos em nós de nos deleitar totalmente nele. Mas você vê, isso é só um meio para o fim. Quando ele diz nenhuma condenação há, ou seja, o homem foi justificado, isso não é um fim, isso não é o propósito. Quem tem só isso não tem o Evangelho. E quando as pessoas estão falando sobre salvação, e para elas salvação é isso, é óbvio que nós, para entendermos, dividimos as doutrinas do Evangelho, o Evangelho, nessas várias partes para entendermos. E nós dividimos o que é a salvação nessas várias partes para nós entendermos. Mas nós só separamos para entender. Nenhuma delas acontece sozinha. Se nós falarmos sobre justificação
que de alguma maneira não está conectada imediatamente, simultaneamente à regeneração, por exemplo, isso é falso. Mas as pessoas fazem isso. Porque quando elas estão falando sobre ser salvo, quando alguém pergunta assim, alguém foi salvo? A pessoa fez aquilo e aquilo outro. Essa pessoa foi salva? O que a pessoa está perguntando, na verdade, não é sobre o que a Bíblia diz ser salvação. O cara está pensando o seguinte, essa pessoa foi para o céu? E isso não é uma pergunta de quem entende o Evangelho. Já que você vê que a pessoa não tem sequer a ideia do fim pelo qual Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não é? Desses dois grandes obstáculos de nós termos um deleite final em Deus. Nossos corações depravados e a ira de Deus que estava sobre nós, que é tratado da mesma forma na cruz. Então a ira de Deus, a sua condenação contra a nossa depravação, é que precisava ser tratado lá no coração de Deus, e é tratado através da justificação, da propiciação e expiação. Então nós somos justificados, que é uma declaração totalmente externa a nós, mas isso não é o Evangelho. Apesar disso estar no coração do Evangelho, a ira de Deus é removida, ela não é mais contra nós, Deus é por nós, mas com propósito, Ele é por nós, quando nós somos levados pelo Espírito a confiar em Cristo como aquilo que é suficiente, toda a obra que Deus fez em seu Filho para nos resgatar. Então nós recebemos sua justiça, como está em 2 Coríntios 5, 21, nós vimos, Deus o fez pecado, Deus o fez ser pecado, aquele que não conheceu o pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, fosse feitos justiça de Deus. Esse era o obstáculo legal. O obstáculo legal era a ira de Deus. Mas você vê, o obstáculo legal tinha que ser tirado, não como um fim, não é agora pronto, não há condenação, o obstáculo legal foi tirado, mas o obstáculo legal só era o problema porque ele era a ira de Deus sobre o fato de nós não nos deleitarmos em Deus, como o prazer e o gozo final da alma. O propósito de Deus é nos levar para este lugar. Então, esse obstáculo legal é retirado, e muitos inventaram um evangelho que acabou aqui. É por isso que eles falam, mas se a pessoa foi justificada, é porque o que essa pessoa está fazendo é o que, em vez de separar essas verdades, como a regeneração e a justificação, com o propósito de nós entendermos cada parte da salvação, você faz de uma parte a salvação. Então você tem um falso evangelho, você tem um engano, porque você perde o objetivo pelo qual Deus fez todas as coisas, o objetivo pelo qual o evangelho foi revelado a nós. Então muitos inventaram o evangelho que diz, mas se foi justificado, ou se eu fui justificado, então eles criaram cristãos que podem não experimentar Deus como seu deleite, Deus como sua paz, Deus como seu descanso, Deus como aquele que diz, vinde a mim, os que estão cansados, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Eles têm que dizer que há pessoas que foram justificadas, receberam essa declaração legal externa, mas de alguma maneira não aconteceu nada poderoso neles que fez eles terem uma paz invencível. Então essas pessoas podem conhecer, por exemplo, um desespero invencível, um desespero que vence, uma falta de paz que vence, uma falta de gozo em Deus que vence, porque elas não têm um evangelho. Então elas não têm aquilo que o evangelho faz, que eu já disse, se é a melhor descrição emocional, psicológica que você pode ter sobre um ser humano, que é o fruto do Espírito, que é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Você não pode imaginar uma pessoa dessa sendo de alguma maneira psicológica ou emocionalmente destruída. É impossível você juntar amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, gozo em Deus, alegria indizível e cheia de glória, e desequilíbrio emocional, psicológico, final, desesperador, mortal. É uma contradição, mas é óbvio que é só porque a pessoa fez da primeira parte o evangelho. Então, a justificação,
A ira de Deus estava sobre nós porque nós não tínhamos nele o gozo final da nossa alma, o deleite. Ele não é nosso tesouro supremo. Ele não era aquilo que produzia alegria em nós, ele não era o anseio da nossa alma, por isso ele não era a nossa paz, ele não era nada disso. Então, o Espírito de Deus que opera em nós, a Bíblia diz, usa o mesmo poder que levantou Cristo dos mortos. Isso é para dar uma dimensão do homem regenerado. Então, qual era o segundo obstáculo? Esse era o primeiro obstáculo, era um obstáculo legal, é uma coisa só externa. Se isso fosse o Evangelho, só isso fosse o Evangelho, ou se salvação fosse só justificação, então, aqueles argumentos, não é, totalmente falsos, poderiam ser colocados, mas você vê, em momento algum, isso tocou no problema pelo qual Deus de fato nos justifica, que é esse gozo, é fazer dele o deleite e ter nele o prazer final do nosso coração. Então, em nossa condição natural, nós não queremos Deus, não temos nele o nosso tesouro, não temos nele a nossa alegria. E é por isso que um coração que não tem Deus assim, pode se desesperar de mil maneiras, num mundo como o nosso, que em que todos nós estamos sendo meio que... o nosso homem exterior está se desfazendo com o tempo, e todas as coisas que o ser humano acha importante. Então nós podemos não querer ir para o inferno, ninguém quer, ou ser infeliz, ninguém quer ser infeliz. A questão do homem não é ele querer ser infeliz, todo homem quer ser feliz. O problema é exatamente esse, a ira de Deus está sobre os homens porque eles querem ser felizes, não em Deus. Eles não conseguem ser felizes não em Deus, mas ainda assim, toda a busca deles é de gozo, alegria, prazer, estabilidade supostamente emocional e psicológica, não em Deus, em alguma coisa que substitui Deus. E nós acabamos vendo Deus como um obstáculo para aquilo que nos daria paz, gozo. Então, ele não satisfaz a nós em nossa condição natural. Agora, se você falar para mim, em minha condição natural, se eu quero ir para o inferno, eu quero ter um destino horrível, eu não quero. Todos nós queremos bons destinos, divorciados de Deus. Então, qual é o remédio para essa condição aparentemente sem esperança de morte espiritual? Não é simplesmente justificação, porque você vê, a justificação não faz nada em nós, é algo externo a nós, como nós sabemos, é uma declaração forense. Agora, se alguém disser que só tem isso, ela não tem nada, porque isso não é a salvação, isso não é o Evangelho, isso é parte essencial do Evangelho, para atingir o objetivo, que é na verdade o propósito. Então, qual o remédio para isso? A resposta é que Cristo morreu não só para absorver a ira de Deus e satisfazer a sua justiça, que é a nossa justificação, mas para comprar para nós, como nós vimos, um novo coração que se deleita em Deus. Ou seja, a morte de Cristo trata do problema lá no coração de Deus, que era a ira de Deus sobre nós, mas ela trata do problema no nosso coração que produziu essa ira. E é esse o alvo, esse é o objetivo. Então ele comprou no mesmo instante. Por isso ninguém pode dizer, olha, eu tenho parte disso. Não tem tudo. Eu tenho essa justificação que diz para mim nenhuma condenação há, mas eu não tenho essa segunda parte, que é um coração que se deleita em Deus, tem paz em Deus, tem em Deus gozo, e que o Espírito começa a produzir aqueles frutos, que é a epítome do equilíbrio e do equilíbrio emocional e psicológico, aqueles frutos do Espírito. Mas Jesus comprou no mesmo instante, com o mesmo sacrifício, a nossa justificação e um novo coração. Então a Bíblia diz assim, em Ezequiel 11, 19, como nós vimos, darei a eles um coração não dividido, e porém um novo espírito dentro deles, retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 11, 19, o 36, 26 diz, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, e tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Isso significa que, pelo sangue de Cristo, foi comprado para nós não só justificação, mas um novo coração.
uma nova natureza, mais poderosa do que qualquer coisa. Quando alguém fala que essa nova natureza, ela de alguma maneira não é tão poderosa para tudo, o que o cara está dizendo é uma negação de tudo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que essa nova natureza vem de uma semente imortal. Então não existe nenhum poder que possa matá-la. Essa nova natureza que produz esse deleite em Deus, esse gozo, essa paz. É por isso que a Bíblia está dizendo, olha, justificados pela fé temos paz com Deus e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, nós vamos estar um dia, vamos contemplar Cristo, vamos ser glorificados, mas não só isso, nós nos gloriamos também na tribulação. Isso produz um efeito geral, porque é uma nova natureza. Então Cristo comprou para o seu povo o dom do novo nascimento, o dom de uma nova natureza. Efésios 2, 4 e 5 diz: Deus, sendo rico em piedade, por causa do grande amor com que Ele nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossas ofensas, nos fez viver juntamente com Cristo. Quem? Todo mundo. Não há como você ter uma coisa ou outra. A gente só separa isso para facilitar o nosso estudo. Mas salvação não é justificação e ficou de fora aquilo. Não, salvação é todas essas coisas. A gente dividiu, mas a salvação não está dividida. Uma salvação dividida é um engano, é falso. É nós quando queremos abraçar e talvez humanamente consolar pessoas, nós o fazemos com um engano, porque nós separamos o que é inseparável. A salvação é uma coisa só. Ela não é um retalho. Essa separação é só a nível de nós compreendermos aquilo que Deus fez. Ele tratou do problema da sua ira em seu coração sobre nós e tratou daquilo que produziu isso, que é um coração que não se deleitava nele, não tinha gozo nele, dando um novo coração e uma nova natureza. É inseparável. Como pecadores depravados, nós não preferimos Deus sobre tudo, e Ele não é a nossa alegria final, portanto outras coisas poderiam ser nossa tristeza final. Agora é impossível. Então, nós vimos dois poderes operando no mundo. O pecado é um poder. O pecado não é simplesmente nossos atos. Os nossos atos são o efeito, o resultado desse poder. O pecado é um poder escravizante. O homem está sob o domínio do pecado. O homem é escravo do pecado. E no mundo só há dois poderes assim atuando nos homens: ou o pecado ou a graça. A graça também não é só uma declaração. Olha, agora não considero você, mas... Não, ela é um poder. É um poder maior do que o pecado. É o único poder nesse mundo maior do que o pecado. De tal maneira que onde o pecado abundou, a graça vai superabundar, produzindo esses efeitos, porque ela não nos dá só a liberdade da pena, da culpa, ela nos dá essa nova natureza, que é imortal, e que produz. Não adianta dizer que eu tenho uma nova natureza que não existe, que não funciona, que não opera. Essa natureza é a natureza que nos faz ter gozo em Deus, paz em Deus, porque era por isso que nós precisávamos de uma nova natureza. Cristo comprou então a remoção de ambos os obstáculos, tanto a ira de Deus sobre mim e a culpa infinita, quanto um coração que agora se deleita em Deus, que eu tinha um coração que não se deleitava nele. E ele compra essas duas coisas e nos resgatou de ambos os obstáculos. Agora é impossível que um homem regenerado, salvo, justificado, não experimente aquilo pelo qual Cristo morreu. Então, por seu sofrimento, ele obteve nossa justificação diante de Deus, e por seu sofrimento, e pelo mesmo sofrimento, e pelo mesmo sangue, e no mesmo instante, ele obteve nossa transformação em sermos uma nova criatura. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e pela graça vocês viveram de novo. E vocês agora não podem mais morrer. Separar isso, o gozo em Deus, e colocar lá a justificação como algo separado, é ter perdido o Evangelho. Então Deus não está contra nós, e nós não somos mais cegos à sua beleza. Nós agora o amamos, nós nos deleitamos nele, e ele vai operando cada vez mais todas essas coisas. Deus se deleita em nós agora, apesar do pecado, por causa da justificação, e nós nos deleitamos cada vez mais em Deus, a partir de uma natureza nova e imortal, que faz
o pecado e sendo mortificado, e cada vez mais o deleite em Deus ampliado, e o Espírito Santo produzindo esses frutos, o fruto. Então Cristo não morreu apenas para nos perdoar os pecados. Se alguém simplesmente diz que Deus perdoa os seus pecados, ele não tem o Evangelho, porque essa não é a razão, porque não há nenhum sentido na justificação se ela fosse sozinha. Nós vimos isso, eu falando que, por exemplo, nós falamos de perdão por causa da comunhão, por causa do deleite, por causa do amor. Quando nós estamos, houve um conflito entre um marido e uma esposa, precisa de haver o perdão. Agora, para quê? Para que eles continuem como eles estão, com hostilidade, sem amor, sem comunhão, sem deleite? Não faz nenhum sentido. O perdão, ele não é um fim, ele é só um meio para que haja comunhão, para que haja prazer, para que haja deleite. Se você vê duas pessoas que dizem, olha, agora houve perdão, agora não há mais impedimento, mas duas pessoas frias, duas pessoas que não se deleitam uma na outra, não têm o seu prazer na outra, você vai dizer, isso não é verdade. Não houve. O perdão que Deus comprou para nós na cruz, a nossa justificação, só tinha um propósito: nos dar um coração que se deleita nele, e que nada nesse mundo é capaz de abafar isso. É por isso que aquelas pessoas que Pedro escreve estão na fornalha da aflição, ele diz, vocês se alegram nele com uma alegria indizível e cheia de glória. Então Paulo pode dizer tristes, ou seja, acontecem coisas tristes em nossas vidas, mas sempre alegres. Há esse motivo infinito, poderoso, operando em nós. Assim é com Deus. O objetivo final do Evangelho não é o perdão. O objetivo final do Evangelho não é o perdão. O objetivo final do Evangelho não é dizer que nós não somos culpados. O objetivo do Evangelho é termos plena comunhão com Deus, deleite em Deus, prazer em Deus. É por isso que nós fomos justificados e a ira de Deus sobre nós, ou seja, aquilo que estava no coração de Deus é tratado e nós recebemos um coração para nos deleitarmos nele, que foi a origem, a nossa depravação dessa ira, e então nós somos levados a Deus. É o que Pedro diz, assim, um morreu por todos, Cristo sofreu uma vez pelos pecados, diz 1 Pedro 3,18, Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Esse era o propósito. Você vê, não é para nós simplesmente sermos perdoados ou irmos para o céu, mas para nos levar a Deus. E nós fomos levados, e nós encontramos em Deus o que o Filho encontra no Pai: deleite, prazer, gozo, glória. E o que o Pai encontra no Filho? O Pai diz do Filho: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, ao nos levar ao Pai, Ele sofreu justo pelos injustos para nos levar a Deus. O que nós encontramos lá? Nós encontramos o que está no Salmo 16:11. Na tua presença há plenitude de alegria, e na sua mão direita há prazeres perpetuamente. Quando as pessoas dividem o Evangelho e não tem mais o Evangelho, eles podem dizer que uma pessoa pode ter sido perdoado, levado a Deus, ele encontrou um gozo infinito, uma alegria indizível e cheia de glória, e nada disso. A pessoa ficou como ela era. Então ela está exatamente como um homem natural, à mercê daquelas coisas que, por substituírem Deus, causam em nós tristezas, tormentos finais e desesperadores. Então Jesus descreve a nossa chegada no reino como algo que nos inunda de alegria, e não simplesmente como algo que nos deu a liberdade da pena. Seja um homem que sai da cadeia, mas é miserável. A Bíblia diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo, e um homem encontrou e o encobriu. Então, em sua alegria, ele vai, vende tudo que tem e compra esse campo. Mateus 13:44. Então, esse é o que nós vimos. Assim, o nosso coração, formatado pelo Evangelho, precisa de uma mente que foi formatada pelo Evangelho, porque é através dela que nós recebemos o combustível para queimar na fornalha dos nossos corações com
com esses sentimentos invencíveis: alegria, gozo, paz, deleite em Deus, alegria indizível e cheia de glória. Mas nós vimos que o diabo tem mais conhecimento teológico do que todos nós, no entanto ele odeia Deus, porque exatamente esse conhecimento, se você tem uma fornalha, e a gente viu, e você enche ela com combustível, madeira, enfim, qual seja o combustível usado lá, mas se não houver uma fagulha, uma ignição para incendiar tudo, fica lá para sempre a madeira e a fornalha, e tudo fica frio, e o Espírito Santo simplesmente ignora esse combustível no coração de Satanás, ou seja, todo o conhecimento teológico que ele tem a respeito de Deus, que é mais do que talvez nós vamos ter em toda a vida nesse mundo. Mas ele continua sendo inimigo de Deus, odiando Deus, ou seja, nenhum afeto é produzido. Por quê? Porque está lá. É o mesmo conhecimento, ou mais, do que está no coração de alguém que está se deleitando em Deus. Mas porque essa pessoa ganhou esse novo coração, esse conhecimento chega lá, e o Espírito Santo incendeia isso. E isso é que produz o que Jonathan chama de as afeições santas, invencíveis, poderosas, para nos moldar. E só assim Deus é glorificado, porque Deus não é glorificado quando você conhece muito Ele, e você pode explicar exatamente os atributos de Deus, aquilo que Deus diz, porque o diabo conhece Ele assim, mas ele não glorifica Deus, não é verdade? Ele está debaixo dessa ira infinita, não importa. Deus é glorificado quando Ele é teu prazer, quando Ele é teu gozo, quando Ele é a tua alegria, quando Ele é a tua paz. Nesse mundo, em qualquer situação. Então, nós fomos justificados para tirar o primeiro obstáculo, para que nós nos gloriássemos somente em Deus, e tivéssemos nele esses deleites e prazeres. O segundo obstáculo não estava no coração de Deus, estava no nosso, que era depravado. Na cruz também foi tratado disso, comprando para nós um novo coração. E assim, Jesus comprou para nós o dom do novo nascimento. E é por isso que a Bíblia está cheia de expressões tipo: alegre-se no Senhor, sua amabilidade seja conhecida de todos, perto está o Senhor, ou não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em orações e súplicas, façam isso conhecidos diante de Deus, e a paz de Deus, que excede a tudo, guardará os vossos corações, as vossas mentes, vai guardar. Agora, existe alguma coisa maior do que a paz de Deus? Teria que ser algo que perturba Deus, que roubasse a paz dele, para roubar de vocês, porque é essa paz dele que guarda a mente de vocês, guarda vocês, é a mesma paz do príncipe da paz que agora está em vocês. Então veja, nós somos levados não a simplesmente ter resolvido o problema no coração de Deus, que era uma ira sobre nós, justificação, mas o problema em nossos corações, que era a depravação, que não encontrava prazer e deleite em Deus. Então agora, tendo revisto isso, nosso coração, nossos novos corações precisam ser constantemente alimentados. Ou seja, essa lenha sempre vai entrar através da nossa mente. Nós vimos que isso é inútil, por isso muitas pessoas ouvem muitos sermões, ou podem falar sobre uma doutrina ou outra, até discutir a respeito dela, sem realmente serem inundados por um gozo por Deus que muda tudo em sua vida, como sofrem e como se alegram, porque você pode receber todas essas coisas sem ter um novo coração. Então, mas quando você tem um novo coração, a única maneira que Deus estabeleceu de colocar combustível na fornalha do nosso coração, para isso tudo queimar em sentimentos profundos para com Deus, de deleite, gozo, que gera paz, todas as coisas que essa comunhão com Deus, aquela que o Pai tem com o Filho e com o Espírito, e no qual nós somos introduzidos, gera, é a palavra de Deus, ou seja, através da nossa mente. Agora, a mente foi dada para o coração, você vê, ela foi dada para alimentar o coração, é lá que as realidades são provadas.
Porque ou nós nos deleitamos em Deus, temos paz em Deus, gozo em Deus, ou então não há nenhuma realidade para ser provada, queridos. Porque a ideia de que Deus poderia tirar a sua ira e nos dar perdão para nada, não faz nenhum sentido e nega o Evangelho. Então, em outras palavras, a mente serve ao coração, mas há um paradoxo nesse servir, porque parece que há uma coisa só de uma via, né? A verdade vem pela mente, vai para o coração e incendeia nesses poderosos sentimentos através do poder do Espírito, que é a ignição e aquilo que mantém isso acontecendo, porque Ele colocou em nós essa semente imortal, incorruptível. Nada pode matá-la. Não é que nada simplesmente pode nos condenar, não pode, mas você vê, mas não é só isso. Há uma semente em nós que gera todas essas coisas que nos fazem nos deleitar em Deus e ter paz em Deus e gozo em Deus. Essa semente é imortal. Então é invencível. Não há nada que o mundo possa produzir que possa matá-la e possa impedi-la de produzir a alegria, a paz, o gozo e o deleite em Deus, em valorizar Deus como um tesouro maior do que todas as coisas que existem. Por isso Paulo vai poder dizer: não tem minha vida como preciosa. A única coisa que é precioso, finalmente, para mim, é glorificar a Deus através de fazer aquilo que o honra. Por quê? Porque esse é o meu deleite, esse é o meu prazer, ainda que isso me leve à morte. Então, tanto a mente quanto o coração precisam ser redimidos, ou não houve redenção. Mas há esse paradoxo aqui, como eu disse, por um lado, nós vimos que a mente é o único lugar onde o combustível é colocado em nossos corações. Então parece que só há uma via, da mente para o coração, da mente para o coração. A mente entrando por ela a verdade que vai para o coração, aquela lenha na fornalha, e produz todos esses sentimentos e afeições santas. Mas na verdade é um paradoxo, porque por outro lado o coração que foi forjado pelo Evangelho, ou seja, pela morte de Cristo na cruz, ele também serve à mente. Não é só a mente que serve ao coração, apesar de que o objetivo final seja a mente para o coração, para que essas afeições sejam produzidas e Deus seja visto como um tesouro, desfrutado como um tesouro, o prazer da vida. Mas o coração que foi forjado pelo Evangelho, ele tem que servir à mente, porque a cegueira espiritual da mente, ela não tem origem na mente, a Bíblia diz, ela tem origem no coração. Isso significa de que Deus usa a mente para alimentar o coração, mas é no coração que Deus usa para libertar a mente. Então é esse paradoxo, o coração precisa da verdade, que só vem através da mente, para que ele possa responder adequadamente, queimando em afeições verdadeiras, mas a mente está cega pela dureza do coração. O que faz a mente ser cega é a dureza do coração. Então você vê, há algo duplo aqui, há um problema profundo, e o nosso problema mais profundo é um problema de coração. Por isso que o final e o objetivo é o coração. Em João 3, 19 e 20, Jesus diz: a luz veio ao mundo e as pessoas amaram a escuridão e não as trevas. Você vê, não era uma questão da mente, elas foram capazes de ver que aquilo era luz, aquilo que é bom, o que é certo, mas o coração não amou, porque o coração amava os seus pecados, e a luz expunha a eles, é o que Jesus diz. Então o coração rejeita. Então a mente é cegada pelo coração, que odiava a luz e amava a escuridão. Porque o coração amava a escuridão, é que a mente fica fechada para a verdade, ela vê a verdade, mas ela vai racionalizar a verdade. Então o problema não é que nós estávamos no escuro, nós não estávamos. Você vê, a luz veio ao mundo, todo mundo viu a luz, mas nós amávamos as trevas, ou seja, o homem ama as trevas. Isso significa que se a mente vai escapar da escuridão, não é ela que pode fazer isso. Então o coração deve ser libertado do seu amor às trevas, para que a mente escape da escuridão. Enquanto o coração ama as trevas, a mente vai justificar as trevas. Você vê, é um paradoxo. Nunca o coração vai sentir o gozo final em Deus, se ele pela mente não receber a verdade. Mas nunca a mente recebe a verdade se o coração amar as trevas. Então,
Paulo descreve essa realidade, por exemplo, em Efésios 4:18, dizendo assim: eles estão obscurecidos no entendimento, na mente, e separados da vida de Deus por causa da ignorância que está neles, devido à dureza dos seus corações. Você vê, a ignorância que está neles na mente, a origem dela não é na mente, a origem dela é no coração. O coração é duro, o coração ama as trevas, o coração ama não se deleitar em Deus, não encontra em Deus sua alegria, sua paz, seu prazer. Ele é duro, e é por isso que a mente ficou na escuridão, porque o coração ama as trevas. Então observe qual é o nosso problema mais profundo nesse texto. Não é a ignorância da mente, é a dureza do coração, a ignorância que há neles pela dureza do coração. O maior problema não é a ignorância, você vê, é a dureza do coração que está produzindo a ignorância. Você vê como realmente a obra de Cristo, completa e perfeita, tratou da ira de Deus e da culpa que o não prazer em Deus tinha, e teve que tratar fundamentalmente do coração, porque o coração é a razão da ignorância, e não a ignorância a razão da dureza do coração. Então você vê a conexão lógica entre esses dois no final do verso. A ignorância que está neles devido ou por causa da dureza do coração. A dureza do coração é a razão pela qual a mente dos homens é ignorante. Por quê? Porque não é que a verdade de Deus não é racional, que você possa compreendê-la. Não, todo ser humano é capaz de entender, mas ele não pode amar. A mente de Satanás é capaz de entender a verdade de Deus, a compreender todas as coisas sobre o caráter de Deus, sobre o plano eterno de Deus. O que é incapaz nele é o coração de amar essa verdade, amar Deus. Então, a ignorância que está nele, essa vida separada de Deus por causa da dureza do coração. Então Jesus e Paulo estão dizendo a mesma coisa. A escuridão da mente não é o nosso problema mais profundo. Quando Jesus diz, a luz veio ao mundo e os homens amaram a sabedoria, Jesus está dizendo, o problema mais profundo não é a mente. A dureza do coração é o nosso problema mais profundo. É por isso que as pessoas podem aprender durante um ano, ouvir 300 sermões e não mudar, e não crescerem, não se tornarem mais parecidos com Cristo, e não produzirem os frutos do Espírito, e poderem se agarrar a uma falsidade de dizer, mas se foi justificado, porque a pessoa está mutilando, está esquartejando o Evangelho. E você vai ver até pessoas coerentes ao ensinar, na hora que interessa, manter as doutrinas separadas, porque quer dar uma resposta que o mundo quer ouvir. Então essa dureza consiste em odiar a luz e amar a escuridão. Mas se o homem amar a luz e se deleitar no Pai, como o filho se deleita no Pai, e tiver um coração para se deleitar em Deus, como ele se deleitava antes, quando o seu coração era depravado, em tudo que não era Deus, que é o objetivo daquilo que Cristo fez, e que esse não amar a Deus, não se deleitar em Deus, não ter Ele como um gozo, e como alegria, e como a paz, que vai produzir essas coisas, é a razão pela qual a ira estava sobre o homem. Então, ele não pode falar sobre salvação. Você vê, a salvação não é ser perdoado dos nossos pecados. Então essa dureza consiste em odiar a luz e amar a escuridão. É isso que tem que ser superado para que a mente seja livre para servir o coração como Deus quer. A tua mente nunca vai servir o coração como aquela que vai colocando lenha na fornalha, que vai fazendo você crescendo de um grau de glória para outro grau de glória, se a escuridão do coração não for tratado antes. Você vai até acreditar em verdades para ficar nessa situação em que você simplesmente não tem Deus como tesouro final, alegria final, mas diz, mas eu fui justificado. Enquanto o coração odeia a luz e adora a escuridão, e justifica isso de alguma forma, a mente inevitavelmente vai torcer as coisas para justificar o nosso amor ou a nossa falta de deleite em Deus, ou a razão pela qual algo pode nos tirar totalmente a paz, totalmente nos desesperar, dizendo sermos agora um só com o príncipe da paz, com o Deus de toda a paz, com a paz de Deus que guarda as nossas mentes e corações.
Então fazer algo no coração é fundamental. Você vê, isso é salvação. Salvação não é uma coisa, não é você pegar as doutrinas que nós separamos para poder estudar e pegar uma delas e dizer isso aqui é a salvação. A salvação é isso. Então o remédio para o coração duro e para a mente obscura é o Evangelho, é o mesmo remédio. E vem sob a forma da verdade inteligível para a mente, na forma de transformar o poder de tudo que Deus é para nós em poder em nós, através da porta da mente, que agora não está justificando o mal e não está mais na ignorância, porque a dureza do coração foi resolvida. É por isso que não há como dizer assim, essa pessoa aceita muitas verdades de Deus, mas o coração dela está duro para essas verdades e para as mudanças e para aquele equilíbrio que os frutos do Espírito vai trazendo. Por quê? Porque a sua mente só deixou de ser ignorante se o problema do coração foi resolvido, porque ela estava na escuridão por causa do amor do coração à escuridão. Eram separados da vida de Deus, ignorantes pela dureza dos vossos corações. Então, se de fato, de verdade, a mente foi liberta, então foi porque o coração foi mudado. Senão, você não tem nenhuma evidência dessa realidade. Então, você nasceu de novo. Pedro diz em 1 Pedro 1, 23, 25, não da semente perecível, mas da imperecível, ou incorruptível, através da palavra viva e permanente de Deus. E essa palavra é a boa notícia que foi pregada. Essa palavra é o Evangelho. Ou em outra versão, pois vocês foram regenerados não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível, ou imperecível, ou imortal, por meio da palavra de Deus viva e permanente, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada, essa é a boa nova. Então você vê o Evangelho vindo de duas maneiras. A semente incorruptível que ele está falando aqui é o quê? É a regeneração, é o nosso novo nascimento. Se refere ao poder transformador interno do Espírito. Não só uma declaração justo, não, isso. Essa semente incorruptível que ele está dizendo, fala desse poder infinito que gerou uma nova natureza dentro de nós que é imortal. Então Pedro diz que esta semente imperecível e trouxe esse novo nascimento, essa regeneração, mas foi através da palavra viva de Deus, que é o Evangelho que foi pregado a vós. Então, por um lado, há essa verdade inteligível que nossas mentes podem compreender, mas que por causa do nosso coração morto para Deus, a nossa mente ficava na ignorância, porque a nossa mente, pelo nosso coração amar as trevas e odiar Deus ser o nosso gozo, paz, deleite final, isso sendo exposto pela verdade, nossos corações fazem a nossa mente ficar na escuridão. Então o Evangelho pregado apreende tudo. Então, por um lado existe essa semente incorruptível em nós, que muda, que nos dá uma nova natureza. E, no entanto, isso é produzido através da verdade que entra pela nossa mente. O Espírito faz isso, então a nossa mente, em vez de ser algo que repele a verdade, é algo que absorve a verdade. E essas duas coisas operam juntas, ambos são milagres. Porque a mente é cega para a beleza de Cristo por um lado, e o coração é hostil a Deus por outro lado. A mente é cega para a beleza de Deus e vê beleza em tudo no mundo, e acha que tudo no mundo pode dar a ele satisfação, essas coisas, porque há essa hostilidade no coração. Por isso que a Bíblia diz que o homem é inimigo de Deus, é em seu coração. Sem o milagre do Espírito, a mente cega vai distorcer o Evangelho, ou vai despedaçá-lo, para justificar o fato de que ainda assim, a pessoa que diz, por exemplo, mas eu fui justificada, tem um coração que não se deleita em Deus, não tem paz final em Deus, os frutos do Espírito não estão lá crescendo inexoravelmente, já que a semente é imortal, ela é incorruptível, ela é vencedora. Sabe quando você vê uma árvore nascendo, uma semente rompendo um concreto? Então, é o poder da vida.
Mas aquela não é uma semente imortal. Mesmo assim, a vida tem esse poder incrível, né? Você vê no meio do concreto, de repente sai uma planta assim. Você se olhasse para a sementinha e para o concreto e dizer, essa semente nunca vai conseguir romper. Mas é a vida. Com o tempo, o concreto vai ficando fraco, frágil, e daqui a pouco uma árvore sai de dentro de uma laje pesada, racha ela e sai. É o poder da vida. Mas essa semente vegetal não é imortal. Você imagina uma semente imortal, invencível. Não importa o que você coloque sobre ela, ela vai romper. É o que a Bíblia diz. Então, a mente cega, sem o milagre do Espírito, vai distorcer o Evangelho. E o coração duro vai rejeitar o Evangelho. E não vai fazer de Deus o seu deleite, sua paz, sua glória. Mas quando o milagre do novo nascimento acontece, a escuridão é removida da mente. Porque a dureza é removida do coração. É por isso que o cristão sempre verdadeiro, aquele que foi realmente regenerado, justificado, sempre vai crescer. Porque essas duas coisas, a mente que agora vai fornecer diariamente através de 200 sermões por ano, leitura da Bíblia, leitura da verdade, meditação sobre ela, essa mente não é mais ignorante por causa de um coração que agora ama a verdade. Então essa mente vai abastecendo esse coração com esse combustível, e isso é tudo incendiado diariamente pelo Espírito Santo, gerando todas as afeições imortais, invencíveis, que guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo. Então, quando o Evangelho é pregado no poder do Espírito, quando há um chamado eficaz, e esse poder eficaz continue operando para sempre, é óbvio, a mente renovada, ela transmite a verdade do Evangelho ao coração. No mesmo instante, simultaneamente, e você tem que pensar que isso realmente é simultâneo. Então, quando essa verdade do Evangelho é pregada com o poder do Espírito, com o chamado eficaz, o chamado que regenera o homem, então a mente renovada transmite a verdade do Evangelho ao coração, e no mesmo instante, o coração receptivo, por causa dessa ação, faz a mente capaz de entender plenamente a verdade. Você vê, aquele paradoxo é desfeito assim. Assim, no milagre do novo nascimento, Deus remove a dureza do coração e, ao mesmo tempo, remove a escuridão da mente. Porque a escuridão da mente era por causa do coração duro, e esse coração cada vez mais vai se encher do deleite de Deus através da luz que entra pela mente. Você vê, conversão não tem nada de apenas assentimento intelectual. Eu creio nesses fatos que aconteceram, então fui justificado. É isso. A salvação é essa coisa enorme que nos faz ter deleite em Deus, porque esse era o propósito, Pai, para que eles estejam comigo e vejam a glória que eu tinha contigo, para que eles se alegrem conosco nessa glória infinita, para que isso seja também a glória final que move a vida deles instante a instante. Então a palavra do Evangelho penetra na mente e o Espírito penetra no coração, de modo que no mesmo instante o coração está liberto de toda a sua hostilidade a Deus, e a mente então é liberada da sua ignorância. A mente está agora alimentando o coração com a verdade, e o coração agora recebe a verdade com gozo, porque está sendo sempre a ignição do Espírito. Então você vê, o homem cresce de um grau de glória para outro grau de glória. Isso é salvação. Se você pega só um pedaço disso e diz que é salvação, você está aprendendo um engano, você está pregando um falso evangelho, talvez da maneira mais vil. Nossas mentes e nossos corações se tornam novos juntos, no mesmo instante, no mesmo ato todo-poderoso do Espírito Santo. Então, há um relacionamento bidirecional, você vê do coração para a mente, da mente para o coração. Então, quando eu digo que a tarefa da mente, forjada pelo Evangelho, é fornecer combustível para o coração que foi criado pelo Evangelho, é porque isso é a salvação.
E quando eu digo, então a mente existe agora para quê? Para aquilo que ela devia ter sempre existido, fornecer esse combustível que da beleza de Deus, da glória de Deus, da verdade de Deus, do caráter de Deus. Mas isso, quando chega em nossos novos corações, não fica lá como no coração de Satanás ou de um homem que só tem assentimento intelectual para com a verdade, porque esse coração é novo, ele está sempre com a ignição do Espírito Santo, então está sempre incendiado esse combustível em amor a Deus, em gozo a Deus. E isso é imortal quanto Deus é imortal. Porque essa semente é incorruptível. Salvação. Então o coração formado pelo Evangelho liberta a mente para ver a verdade como ela realmente é. Porque, óbvio, você vê, o Satanás vê toda essa verdade, mas ele não pode ver essa verdade como ela realmente é. Ele só pode ver de uma maneira que ele odeia. Então você vê a verdade como a verdade sobre Deus, né? Quem Deus é, como Ele realmente é, e você vê Deus supremamente belo, supremamente suficiente, supremamente satisfatório. Assim nós mudamos. É por isso que a pregação do Evangelho vai nos mudando, vai nos transformando. É por isso que não existe nada no mundo, nem angústia, tristeza ou poder que possa, de alguma maneira, parar isso, sufocar isso ou vencer isso, nos levando ao oposto. Em vez de sermos alguém que em nossa vida e nossa morte glorifica a Deus, nos leva a um desespero que o mundo experimenta, porque tudo aquilo no qual ele tem gozo está morrendo. É por isso que Paulo diz, nós sofremos, mas nunca como quem não tem esperança. Não é? Aos Tessalonicenses, o sofrimento do cristão nunca é um sofrimento que vence a sua esperança, ou seja, nunca é algo que leva ao desespero por fim. Por quê? Porque nós nunca sofremos como quem não tem esperança. Ela é invencível. Cristo em nós criou todas essas coisas, essa mente forjada pelo Evangelho, esse coração forjado pelo Evangelho, inundado de todas aquelas afeições que o Pai tem pelo Filho, o Filho tem pelo Pai, no Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que está produzindo isso em nós, e nós mudando. Quando nós nascemos de novo pelo Espírito, através da palavra, o coração foi libertado daquilo que fazia ele desvalorizar Deus e achar o sexo mais importante que Deus, e achar a saúde mais importante que Deus, e achar o mundo mais importante que Deus, e achar alguém mais importante que Deus, e achar qualquer coisa mais importante que Deus. É libertado para começar a sentir cada vez mais gozo em Deus. É por isso que é no Calvário que nós somos levados à santificação. E a mente, ao mesmo tempo, o coração é libertado daquele impulso fatal que ele tinha de desvalorizar Deus, que fazia a ira de Deus se levantar contra ele. E a mente, ao mesmo tempo, é libertada de distorcer a verdade de Deus. Essa mente não está distorcendo a verdade de Deus, porque sempre que nós distorcemos a verdade de Deus, é porque nossos corações não estão gostando do que Deus é, ou do que Deus diz. E é por isso que nossas mentes se sentem forçadas a distorcer o que Deus diz, ou a separar doutrinas que nós separamos só para entender como se fossem coisas realmente separadas, como se salvação não sejam todas elas juntas. E a mente então é libertada de distorcer a verdade de Deus em racionalizações, em justificativas, em dizer, eu estou vivendo assim, o Evangelho não exerce poder final, vencedor, que me faz me deleitar em Deus, mas eu fui justificado. Liberta disso. Portanto, a mente forjada pelo Evangelho é a mente que foi libertada da escravidão, do engano e da distorção, porque nossos corações foram libertos juntamente pelo ato de Cristo da nossa hostilidade contra tudo que Deus é, e agora ele se deleita em Deus. Então, nós podemos agora ver a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. E a Bíblia diz que quando a gente vê isso, em 2 Coríntios 4, nós somos mudados. Por isso que um cristão que não é mudado, que todos esse combustível vai chegando, essa verdade, esse assentimento intelectual não gera mudança, é uma grande declaração, não de que ele foi justificado em alguma coisa errada, de que ele não foi. Assentimento intelectual com a verdade está totalmente distante de tudo que a salvação é. Como eu disse,
Satanás tem um conhecimento teológico mais profundo do que nós, mas odeia Deus, porque o Espírito Santo ignorou essa verdade que chegou até ele. Então a mente forjada pelo Evangelho é indispensável. E o chamado primário da mente é fornecer agora, sempre, continuamente, o combustível da verdade para a fornalha do coração que foi criado pelo Evangelho. É isso que nos faz querer sempre ouvir mais a verdade, meditar mais na verdade, querer mais a verdade. Você vê, não é simplesmente um desejo de conhecimento. Nossos corações querem queimar de deleite em Deus, de prazer em Deus, de gozo em Deus, como o coração de Cristo se deleita no Pai eternamente, como o Pai se deleita no Filho. Exatamente por trocar essa glória de Deus por outras coisas, é que a ira de Deus está sobre os homens. Exatamente por ter outras coisas da criação, e não Deus, como a sua fonte de deleite, prazer e satisfação, é que o homem é escravo da corrupção. A salvação veio exatamente para resolver isso. Ela não veio para nos perdoar o pecado. Esse era só um caminho, um meio para chegar ao fim. É algo grande, é algo maravilhoso. Isso precisa ser enfatizado, porque o objetivo final de Deus no universo não é que você veja quem Deus é. Por fim, todos verão. Mas no inferno ninguém vai amar Deus. Nenhum demônio ama Deus. Porque o objetivo final, e Deus não é glorificado pelas nossas vidas quando a gente vê quem Deus é. Quando a gente acredita em tudo que Ele é de verdade. O objetivo final de Deus no universo é que você se deleite em Deus. Que Ele seja o seu prazer final. Que Ele seja aquilo que te alimenta de gozo infinito, de paz infinita. Como o Filho é para o Pai é para o Filho, e o Espírito, e nesse poder infinito. Então o conhecimento correto de Deus não glorifica Deus, até produzir afeições certas sobre Deus. Isso só acontece quando de fato essa realidade que é a salvação aconteceu. Então tudo muda. Não há nada que possa contra isso no mundo, nem nenhum poder fora do mundo. É por isso que a Bíblia diz, por exemplo, que a paz de Deus vai guardar vossas mentes e vossos corações, porque você precisaria de um poder maior, mas não existe um poder maior do que o gozo que o Pai sente no Filho, o Filho no Pai, e é para isso que nós somos levados. Você só glorifica a Deus quando se deleita em Deus, e não quando conhece quem Ele é. É por isso que a gente viu no domingo que as pessoas que escreveram o catecismo de Westminster colocaram como fim principal do homem glorificar a Deus e gozar a Deus para sempre, e não colocaram que os fins, porque apesar deles falarem glorificar e gozar, eles não viram isso como dois fins, ele viu isso como um fim só. Esse é o fim, porque você só glorifica a Deus quando você tem um gozo, uma alegria indizível e cheia de glória nele. Por isso Pedro estava falando isso daquelas pessoas. Por isso que você não pode dizer de um cristão que não tenha isso, porque isso não é salvação. E quando alguém diz que alguém está salvo sem isso, o que essa pessoa está dizendo é que aquela pessoa, ele quer dizer que aquela pessoa no final, quando morrer, não vai para o inferno. É óbvio que essa pessoa não está falando sobre o Evangelho, e tudo aquilo que o Evangelho é de fato, e aquilo que era o problema principal do ser humano. Então, eu gostaria de poder passar o resto do tempo olhando como essa mente agora fornece combustível. Mas como todos nós sabemos, nós temos 4 minutos para terminar o culto. Então, nós vamos continuar falando sobre isso domingo de manhã. E se nós não acabarmos, porque eu não sei se domingo à noite eu vou falar sobre isso, então a gente vai falar sobre isso na quinta-feira que vem, sobre o que nós começamos a falar no domingo passado. Porque se nós não compreendemos isso, nós podemos ouvir sermões para o resto da vida, e podemos discutir doutrinas, e isso ser tão inútil, quanto é inútil o conhecimento de Satanás. E o que pode ser mais trágico, o que pode ser pior, do que realmente
não ter sido atingido pelo poder infinito de Deus que o Evangelho traz, por Jesus ter comprado todas essas coisas num só ato na cruz e comprado todas essas coisas para aqueles que o Pai deu a Ele, e aplicar essas realidades no homem simultaneamente. Quando ele é justificado, ele recebe essa nova natureza, esse novo coração. Então esse novo coração não mais sendo hostil a Deus, mas sendo um coração para valorizar Deus, se deleitar em Deus e ter nele uma alegria indizível e cheia de glória, liberta a mente da sua ignorância, já que o problema da mente era um problema de coração. Ou seja, nós estávamos separados de Deus, nós éramos estranhos a Ele, e nós éramos ignorantes pela dureza do nosso coração. Então agora, porque a dureza é tirada, isso é tirado, e a mente começa então a ser continuamente essa fonte de entrada da verdade de Deus, que vai queimando cada vez mais essa fornalha que nunca se apaga do coração regenerado, já que isso foi produzido por essa semente incorruptível, esse poder infinito. E nós somos mudados de um grau de glória para outro grau de glória. É por isso que quando se fala sobre a corrente de ouro, a Bíblia não diz, e aos que fez isso, fez aquilo, e ninguém vai para o inferno. Ele está falando sobre nos tornar a imagem de Cristo. Está falando sobre salvação, sobre o propósito final. E o perdão está longe de ser o propósito final. É só um passo necessário para o propósito de Deus na vida de todos aqueles que Ele chamou em Cristo. Então nós vamos falar sobre isso no domingo de manhã. A mente, não é, forjada pelo Evangelho, fornecendo combustível para a fornalha dos nossos corações, produzindo cada vez mais afeições, deleite em Deus, paz, gozo, vendo Ele como um tesouro, o que vai nos transformando de um grau de glória para outro grau de glória, a mesma imagem do seu Filho. Vamos ficar de pé, vamos orar. No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus, outro nome igual não há. Outro nome igual não há, só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há, Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim, o Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome igual